Tô agora no isolamento do isolamento, porque meu vizinho começou a cortar grama. E aí, bem na hora que a gente está gravando para variar. Mas vamos lá. Voltando à nossa discussão aqui acerca do poder familiar, a gente tem que ter em mente também o artigo 1634, em especial o inciso 7º desse artigo, que vai falar para nós uma coisa interessante, que os pais, os responsáveis, enfim, eles não podem explorar economicamente os filhos. Por exemplo, exigir-lhes trabalhos que não são próprios da sua idade ou formação, e a gente verifica cada vez mais isso na prática, né? Como a gente já sabe, a exploração do trabalho infantil é um mal que assola de fato todo o nosso país, né? A exploração do trabalho infantil é algo que é uma realidade nossa e a gente tem que enfrentar. Em casos de abuso, mais uma vez, o poder familiar ele pode ser suspenso nessa modalidade de exploração econômica ou extinto, cabendo também a aplicação das regras de responsabilidade civil dentro daí do nosso abuso do poder, também na regra do artigo 187 do nosso Código Civil, e, claro, conjugado com o nosso artigo 927 também, lá da nossa codificação material, tranquilo? Então, ainda relativamente aos efeitos do poder familiar propriamente ditos, né, o pai e a mãe, enquanto no exercício desse poder, eles devem ser tratados como usufrutuários dos bens dos filhos. Aqui a gente tem um instituto que é o nosso usufruto legal. E tem, portanto, a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade na regra do artigo 1689 do Código Civil. Esse usufruto que a gente denomina como usufruto legal visa, na verdade, a proteção dos interesses dos filhos menores, devendo ser analisado à luz do nosso princípio, né, da nossa proteção dos interesses dos filhos menores sobre o princípio do melhor interesse, do maior interesse. Diante dessas regras e dessa afirmação que eu acabei de fazer, a jurisprudência superior ela vai entender para nós que, partindo da premissa de que o poder dos pais em relação ao usufruto e administração dos bens de filhos menores não é absoluto. Deve-se permitir, em caráter excepcional, por exemplo, o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo filho, sempre que a causa de pedir estiver fundada, na verdade, dentro da suspeita de um abuso, de uma situação de abuso no exercício desse poder, como ocorrido num caso em concreto no Superior Tribunal de Justiça, através do RESP 1623098 de Minas Gerais, que ocorreu em 2018, é um julgado totalmente recente. Com efeito, no caso em concreto, tratava-se de viabilizar, na realidade, de plano o ajuizamento de uma ação de prestação de contas nesse tipo de situação sob o fundamento de uma impossibilidade jurídica do pedido para toda e qualquer espécie, e dessa forma, se existisse uma impossibilidade jurídica do pedido para toda e qualquer espécie, na verdade acabaria por cercear o direito do filho de questionar judicialmente eventual abuso do direito de seus pais no exercício dos encargos previstos no artigo 1689 do Código Civil, contrariando a própria finalidade da nossa norma que a gente está estudando aqui, que é a preservação dos interesses do menor. Então, a gente tem uma exceção a essa possibilidade, então o filho pode sim entrar com uma prestação de contas contra os pais para verificar se de fato existe uma preservação patrimonial no que se refere a esse patrimônio do filho menor de idade, beleza? Em continuidade ao nosso estudo, compete aos pais, e na falta de um deles, no caso, ao outro, com exclusividade, representarem os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los quando eles estiverem maiores de idade, quando eles estiverem entre 16 a 18 e quando completarem a maioridade ou serem emancipados, a gente tem a extinção do poder familiar na regra do artigo 1690 do Código Civil. Então, os pais devem decidir em comum, por exemplo, as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência quanto a essa administração, a lei ela prevê, na verdade, a possibilidade de qualquer um desses pais recorrer ao Poder Judiciário para a solução necessária na regra do parágrafo único do artigo 1690 do Código Civil. No plano dessa administração desses bens do filho, dos filhos, enfim, os pais eles não podem, destaca-se pelo não podem, né, alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Aqui sim a gente tem uma preservação do patrimônio do filho, isso está exposto no artigo 1691 do Código Civil.
Obviamente que a gente tem exceções para isso, por exemplo, no caso ali de uma necessidade ou evidente interesse da prole, que a gente tem o princípio do best interest of the child, né, que é o maior interesse da criança, novamente sendo previsto aqui, mediante uma prévia autorização do Poder Judiciário. Então, se você for fazer uma alienação, gravar em ônus reais, em ônus real, né, esses imóveis dos filhos menores de idade, é necessário um suprimento do Poder Judiciário, porque a norma do artigo 1691 veda isso, tendo em vista um interesse do maior interesse da criança, né, o princípio do maior interesse da criança. Se tais atos de alienação ou disposição forem realizados sem autorização, deverão ser tidos como nulos, havendo previsão de nulidade textual dentro do parágrafo único desse mesmo artigo, que é o nosso artigo 1691 do Código Civil. E por se tratar de uma questão de nulidade, essa norma é uma norma de ordem pública, tutelando os vulneráveis. E nesse sentido, a gente tem um caso que veio de São Paulo, vamos ver se eu para ilustrar muito bem esse caso para vocês. Vamos lá. Alvará judicial. Requerimento por menor visando o recebimento dos saldos do FGTS e PIS/PASEP deixados pelo pai falecido em acidente de trânsito. Pedido também de alvará para o recebimento do seguro obrigatório, no caso do DPVAT. Alvarás deferidos e cumpridos com depósito dos valores em conta judicial. Pretensão dos advogados que patrocinaram os interesses do menor a levantar a parcela correspondente aos valores dos honorários contratados por escrito pelo menor representado pela mãe. Contratos nulos, postos celebrados em desacordo com a regra de ordem pública do artigo 1691 do Código Civil, que exige prévia autorização judicial para os atos que ultrapassem os limites de simples administração dos direitos dos incapazes. A autorização que certamente não seria concedida, já que o menor e sua mãe são pessoas muito pobres e seriam encaminhadas ao patrocínio da Defensoria Pública, recurso prejudicado e anulação de ofício dos aludidos contratos. Tribunal de Justiça de São Paulo, agravo de instrumento 589.120.4/9. Isso aconteceu em 2009. Então aqui a gente tem um caso dessa possibilidade de nulidade em decorrência dessa modalidade contratual. O nosso próprio artigo 1691 do Código Civil, ele vai reconhecer a legitimidade dos filhos, herdeiros e representante legal do menor para propor uma ação declaratória de nulidade absoluta desse ato. Como a norma ela é especial e tem uma questão de ordem pública, uma natureza de ordem pública, quanto à legitimidade, a gente compreende que o próprio Ministério Público não a tem, não sendo o caso de se aplicar o artigo 168 do Código Civil. Mas a gente tem que ter uma cautela aqui, porque a gente tem que entender que essa ação declaratória, na verdade, ela não está sujeita também à decadência ou à prescrição. Por quê? Porque um negócio jurídico nesse tipo de contrato, enfim, ele é nulo. Então, ele sendo nulo, ele não convalesce com o decurso do tempo na regra do artigo 169 do Código Civil. Além disso, esse tipo de ação declaratória, ela é essencialmente declaratória. Por quê? Porque, na verdade, o que justifica para nós a não sujeição, por exemplo, à prescrição ou à decadência. E esse é o critério científico do Agnello Amorim Filho. Né? Então, como ela não é submetida à prescrição e decadência, a gente tem uma norma em que ela é de ordem pública e, portanto, ela não está sujeita nesta modalidade à prescrição e à decadência. Por outra via, sempre que no exercício desse poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou a requerimento também do Ministério Público possui legitimidade para tanto, o juiz lhe dará um curador especial. E aqui a legitimidade do Ministério Público é clara e ela também é especificada em lei na regra do artigo 1692 do Código Civil. Então aqui a gente está escrito falando que o Ministério Público tem que intervir. Lá não está. Então por isso que a gente entende que no caso da ação declaratória o MP não tem legitimidade. E outra, como não está sujeita à prescrição, essa pessoa pode procurar a Defensoria Pública em caso de vulnerabilidade ou até mesmo de hipossuficiência financeira, melhor dizendo. Ou até mesmo aqui no nosso estado do Paraná a gente tem a nossa advocacia dativa sempre presente. Então, como nos sujeita, vamos supor, quando vocês forem juízes e juízas, quando recebem um tipo de caso desse, pelo Ministério Público, julgar
pela parte legítima do Ministério Público, né, não reconhecer, enfim, julgar improcedente sem resolução de mérito, e apontar, né, que como não está sujeito à prescrição, não acaba, e decadência, não acaba prejudicando essa criança que teve esse patrimônio prejudicado, tá? No entanto, também a gente tem que destacar aqui para vocês que devem ser excluídos do usufruto legal e da administração dos pais os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, e aqui é interessante. Então, obviamente, antes do reconhecimento pelo pai, tá? Então, os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de uma atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos, ou seja, por exemplo, os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão, isso tudo está dentro de uma regra do artigo 1693 do Código Civil. Então, vou fechar esse vídeo e a gente vai também trabalhar aqui uma análise do artigo 1635 do Código Civil no próximo e a gente já volta, beleza? Obrigadão!